Sejam bem-vindos à Torre do Magro! Saudações, aventureiros! Sejam bem-vindos à Torre do Magro. Eu sou o Mestre Magrão e convidei uma pessoa ilustre na minha vida para fazer parte desse vídeo, onde nós iremos construir personagens aleatórios do zero. Oi, gente, eu me chamo Paloma, sou estudante de meteorologia e RPGista há 5 anos. E hoje, nesse vídeo, ajudarei a criar personagens de forma aleatória, nos pautando em 3 elementos. O primeiro deles é o conceito, onde serão sorteados. O segundo é sobre a descrição desse personagem, onde a gente vai poder usar a nossa criatividade para criar a história desse personagem, a sua motivação, suas aparências familiares, se quiser. E o terceiro é... Bom, o terceiro ponto será a forma prática, como esse personagem vai funcionar. A descrição dos seus poderes, suas capacidades, possivelmente seus equipamentos, se eles forem relevantes, e como ele vai funcionar como um personagem nas mãos de um jogador. Se você gostar do vídeo, curte, pois quando você curte, o YouTube entende que você gostou do vídeo e ele apresenta esse vídeo para outras pessoas. Convido você a se inscrever na Torre do Magro e acompanhe nossos outros vídeos para que você seja parte, seja membro dessa muito mais conteúdos relacionados a RPG e fantasia. Aproveita e comenta aí também se você concorda com nossos personagens, o que faria diferente, nos dê sugestões de outros personagens para criar. Para esse sorteio, usaremos a versão de D&D 5ª edição de 2024, onde ela apresenta 12 classes, 10 raças e 16 antecedentes, tomando a liberdade de adicionar a classe Artífice entre as 12, fazendo 13 classes. Você, aí em casa, pode usar dados rolando D12, D10, D20 para fazer esse sorteio. Aqui nós estamos usando um site para sortear esses nomes, os nomes das classes, dos antecedentes e das raças, para nos dar um resultado totalmente aleatório para poder fazer nossos personagens. Esse será o nosso conceito. Inclusive, você pode usar qualquer outro sistema, pois basta que você use uma lista de classes, raças e possíveis backgrounds de um sistema apresentando essas opções para personagens, incluindo sistemas e que não existem exatamente classes ou raças, tal como o Storytelling, que trabalha com clãs e facções, ou outro possível sistema que usa opções diferentes que não são chamadas assim. Dito isso, vamos para o sorteio. Essa tela aqui mostra as opções de raça, onde elas será a primeira a ser sorteada, logo depois o antecedente, logo depois as classes. Como você pode ver, as opções foram todas listadas antes de qualquer sorteio. E vamos começar pela raça. E o sorteio deu a Aasimar. Agora será sorteado o antecedente. E o sorteado foi Andarilho. E por fim, sorteando a classe, Feiticeiro. Achei difícil esse sorteio. Então nós temos um Aasimar, Andarilho, Feiticeiro. E como vocês viram, foi um sorteio aleatório. E agora vamos usar nossa inspiração para poder construir esse personagem literalmente do zero. Então agora vamos sortear a opção de personagem para a Paloma construir o personagem dela. Vamos lá. Tá pronto? Sim, Então eu vou começar pela raça, pode ser? com certeza. Estou pronta. Então, a primeira raça sorteada foi Orc. Agora, entre os antecedentes, Marinheiro. Ah, interessante. E por último, a classe
bruxo. Melhor do que se fosse um orc paladino. Olha a responsabilidade. Então vou apresentar o personagem que surgiu desse sorteio aleatório. Ele se chama Elió. É um Aasimar, andarilho, feiticeiro. Tudo começa numa aldeia onde vivem diversos pequeninos. Um lugar de vegetação abundante, de vida pacífica. E em um certo momento, humanos que viviam na vizinhança, certamente numa região próxima, talvez essa aldeia de pequeninos ficava dentro de um país de humanos, eles chegaram para colonizar as terras. Eles vieram com suas armas, com suas armaduras, e de maneira cruel, eles tomaram para si a posse daquelas terras, fazendo com que aquelas fazendas de pequeninos que viviam tão em paz fossem adquiridas por eles de maneira muito cruel e criminosa. Então eles usaram do poder militar para tomar essa terra, e os pequeninos eles perderam muito. Alguns, sem escolha, se somaram a essa força, fazendo parte da corte dos humanos, fazendo parte das construções que os humanos estavam fazendo lá. Outros não tiveram opção senão fugir, enveredando para até as terras ermas ao redor daquele país, mas alguns não tiveram opção. Eles apenas tiveram que tentar resistir, lidar com aquela situação e se proteger. Muitos deles lutaram contra esses homens e encontraram seus fins. E a história agora centra numa pequenina que estava grávida do seu filho, e seu marido foi aquele que lutou, um daqueles que lutou contra os homens para poder proteger sua família, porém ele não resistiu e eles perderam tudo, perderam suas terras, perderam suas casas, e a pequenina grávida acabou se tornando apenas uma caminhante entre aquela aldeia que estava se tornando uma cidade. E ela precisava viver de migalhas, ela precisava viver da piedade dos homens e dos pequeninos que estavam ali capazes de oferecer algum auxílio. E ao longo desses meses, onde a aldeia foi se tornando uma cidade, ela começou a adoecer. Ela começou a ficar fraca pela fome, pelo sofrimento, pela vida dormindo no relento da noite, nas ruas, e sem nenhuma proteção. Enquanto sua barriga crescia, ela achou que encontraria seu fim quando estava chegando o momento do seu parto acontecer. E quando ela sentiu as dores das contrações e tudo mais, ela olhou para os céus e clamou, pedindo: se há alguma força divina, alguma luz benigna sobre as estrelas, que por misericórdia abençoe o meu filho, cuide dele, pois o pai dele se foi e talvez eu não esteja mais aqui para protegê-lo. E quando esse parto começou a acontecer, com muitas dores e sofrimento, ela começou a perder a consciência, mas ela teve a impressão que ela sentiu algo segurando suas mãos. Ela teve a impressão que ela sentiu a presença de alguém ali acompanhando esse parto. E naquela aldeia que estava se tornando cidade, naqueles becos escuros e onde não havia nada, apenas sujeira e lixo, houve uma luz. E aquela mãe, aquela pequenina, ela deu a luz, mas não apenas uma luz ao seu filho, mas uma luz que realmente iluminou todo o quarteirão ao redor. Poucos podem ter testemunhado isso, mas no outro dia, quando ela acreditou que não estaria mais desperta para poder cuidar do filho, ela acordou com o seu filho enrolado num manto em seus braços. Ela pôde dar de mamar a ele, e a partir desse momento a vida dela mudou, pois o que ela estava doente, fraca e cansada, a presença daquela criança tão pequenina, com os olhos tão claros, aquele cabelo tão fino, a vida dela foi melhorando, a doença se foi. Aos poucos, a sorte parecia alcançá-la, pois
pessoas tentavam ajudar, tentavam dar de alimento e abrigo para eles. E conforme essa criança foi crescendo, a mãe teve ainda mais bênçãos acontecendo ao seu redor. Enquanto aquele pequenino ia se tornando um pouco maior, e ele parecia maior do que as outras crianças que seriam pequeninas, os vizinhos, as pessoas que faziam caridade a essa família, sentiram o desejo de ajudar ainda mais esses dois. Aos poucos, a mãe conseguiu um abrigo temporário para cuidar dela e dele. Aos poucos, a situação da cidade foi mudando e ela conseguiu um emprego, um lugar para morar. E na adolescência desse jovem, chamado Elió, ele, assim como a sua mãe, ele teve muito estímulo em ajudar os outros. Por exemplo, ele ia até o padeiro para ajudar a fazer a massa do pão, e no outro dia, o padeiro agradecia e falava assim: depois da sua ajuda, meu filho, nós vendemos todo o pão e conseguimos ganhar muito dinheiro. Quando os pescadores pediam auxílio para poder carregar as redes e levar os peixes até as feiras para serem vendidas, parecia que os peixes se multiplicavam. E em todo lugar que esse rapaz ajudava, as coisas davam mais certo. E então, mesmo vivendo nas ruas, mesmo vivendo como um andarilho, mesmo sendo um vagabundo sem posses, ele era adorado por seus vizinhos, pelo menos aqueles reconheciam. E a adolescência, até o momento que ele se tornou adulto, que seria o tempo presente, onde começamos a jogar com esse personagem, ele se torna um grande realizador de bênçãos. Ele é alguém que não mede esforços para poder ajudar os outros. E um momento ele reconhece que existe uma graça, existe uma luz dentro de si. E a maneira como ela se manifesta é através da ajuda. Toda vez que ele ajuda alguém, toda vez que ele toca uma pessoa que está precisando de ajuda, que foi ferida, uma marca como uma impressão digital clara fica sobre a pele da pessoa. E ao longo do dia essa pessoa é abençoada. Quando ele trabalha na colheita, os frutos e os legumes se multiplicam ainda mais. Então, a forma desse personagem atuar com os seus poderes inatos a ele, parece que ele nasceu não só com uma graça divina, por ser um Azimar que pode surgir como uma centelha divina em qualquer tipo de mortal, segundo o livro de D&D, mas ele também, como um feiticeiro, tendo poderes inatos a ele, que nasceram com ele, a origem de sua espécie mesclada à origem de sua classe, dá a capacidade dele abençoar os seus companheiros com uma graça divina que certamente surgiu quando sua mãe o deu à luz. É interessante a história, bem completa, né? Trouxe uma história inteira pra gente. Bastante coisa pra explorar. Basicamente, ele era uma pessoa sortuda por ter essa graça? Então, foquei muito na história, né, e tudo mais, mas quando pensamos no personagem assim funcionando, a gente pode imaginar que ele pode ter um talento de sortudo, a gente pode imaginar que ele possa ter truques relacionados a benefícios, magias relacionadas à luz. Existe até uma subclasse do feiticeiro, que, se eu não me engano, ela foi apresentada no Guia de Xanatar, onde é um feiticeiro que tem o poder da graça, da luz. Então faria muita relação com isso, né? E a maneira que eu imagino esse personagem sendo usado é quase como um Messias, né? Um andarilho desconhecido, filho de uma pessoa pobre, uma pessoa que ali vem como um emissário de trazer a graça, de trazer a bênção. E o futuro desse personagem pode imaginar de muitas formas, né? Por exemplo, se esse personagem fazer parte de uma campanha relacionada à história desses militares ali, ele poderia ter o sonho de tirar a mãe dele daquele lugar, dar um abrigo para ela, ou talvez salvar todos os pequeninos dali, pois eu imagino que esse personagem como uma pessoa bondosa.
Então, ele não ia querer expulsar os militares ou se vingar. Ele ia querer arrumar um lugar melhor para peregrinar, já que o andarilho, no sentido de ser pobre, ele poderia ser um andarilho no sentido de ser um peregrino também, de levar todos os pequeninos para uma terra sagrada. Talvez ele veja nos céus as estrelas talvez falam com ele, uma terra prometida para seus pequeninos, quem sabe. História bem interessante mesmo, bem bacana. E bem completa, com muitas coisas também pra explorar, né? E eu vejo ele facilmente, assim, num grupo realmente de RPG, saindo pra se aventurar, encontrando pessoas aleatórias aí pelo caminho, de diversas raças, né? Porque como ele é um andarilho, a chance dele encontrar outras raças é muito grande. Eu jogaria facilmente com esse personagem, apesar de ter construído, sim, claro, né? E eu imagino que o Azimar, ele tem aquela revelação angelical. Eu imagino, por ele ser um pequenino, né? Ele tem os pés peludos. Eu imagino também as costas da mão totalmente peludas. E quando ele se revela, os cabelos ficariam brancos e pra cima, tipo o Super Saiyajin. Os pés, os cabelos do pé iluminados, as mãos também, como se fosse, ao invés de uma asa, cabelos nas costas, sabe? Indo pra cima, como se fosse realmente uma revelação divina, mas com aspecto de cabelos feitos de luz no corpo dele. Acho que seria muito maneiro. Isso seria uma característica extremamente peculiar e interessante. Uma sobrancelha bem peluda, assim, indo pra cima, como se fosse um pelo feito de luz. Eu jogaria com esse personagem. Seria um suporte. Apesar do feiticeiro ele ter esse aspecto de magia agressiva, eu escolheria magias todas relacionadas a auxiliar as pessoas. Seria bem interessante, já tô imaginando as reviravoltas que esse personagem poderia enfrentar, justamente por esse brilho, essa aparência, essa característica. Também com certeza traria muita inimizade, assim, ao longo do caminho. Porque com certeza seria um personagem que qualquer rei gostaria de aprisionar, por causa que você falou da boa sorte, onde ele passa prospera. Então eu imagino que todos os reis de todos os reinos gostariam de um servo como esse. Seria quase como um talismã da sorte, né? E como ele é um pequenino, tem essa coisa, né, entre os pequeninos, né, os hobbits, que quanto mais alto eles são, mais eles acham que eles descendem de alguém interessante, né? Então eu faria ele ser, mesmo adolescente, um pequenino maior que os outros. Então vamos dizer que se os pequeninos têm no máximo 1 metro, ele teria 1,20 m, sabe? Sendo mais alto entre os outros. Para os humanos ele seria ainda muito baixinho, mas entre os pequeninos ele seria mais alto, mais esguio, talvez com um aspecto mais bonito, né? Que o Azimar, ele tem essa questão de parecer mais... Beleza angelical, né? Isso aí. Então imaginou ele realmente mais bonito entre os pequeninos, mais alto, talvez até um pouco mais forte, né? Mas tá aí o personagem, o Elió, que é um Azimar, andarilho, feiticeiro. Muito interessante, eu gostei bastante dessa história. E você aí de casa, você gostou dessa história? O que você mudaria? Você jogaria com o Elió? Você colocaria ele como um NPC na sua campanha, na sua narrativa? Comenta aí pra gente saber. E agora eu vou falar sobre a descrição do meu personagem também. Ou como você construiria um Azimar, andarilho, feiticeiro, diferente. Deixa nos comentários aí como seria seu personagem. E se você gostou também desse personagem, né, comenta aí. Vamos lá, galera. Já pensei no meu. Só relembrando, né? Orc, marinheiro... Mas o quê? Bruxo. Bruxo. Para começar, eu vou apresentar o meu orc, que ele se chama Crux. É uma característica minha, eu gosto de fazer trocadilho com os nomes dos personagens. Então ficou Orc Crux. Ele vai ser um orc com uma pele um pouco azulada, mas a característica dele principal é que eu pensei desse corpo coberto com sal. Então ele vai ter uma pele assim, né, mais... Como ele é de uma tribo que vive ali às margens de um mangue, mais ou menos, então ele vai ter uma pele completamente acinzentada por conta do sal marinho. Enfim, vamos começar então. Então, o Crux, ele era de uma tribo que vivia ali às margens de um mangue e era bem comum pescar todos os dias, né, caçar siri, esse tipo de coisa. E Crux utilizava uma espécie de arpão para isso. E nesse dia específico, ele foi caçar um siri com um arpão. E quando fincou esse arpão naquele solo, né, argiloso,
ele se deparou com algo muito duro, então ele pensou, nossa, minha refeição está garantida, pois eu encontrei um siri enorme com uma carapaça bem dura. Então ele prontamente enfiou a mão em toda aquela lama, em toda aquela argila e começou a cavar. Nisso ele se deparou com um baú e se assustou, pois nunca havia visto um baú ali naquela região. Pegou pão e tentou abrir esse baú. A aparência do baú já estava bem danificada, bem molhada, aquela madeira bem escurecida, cheio de cracas marinhas assim sobre toda a superfície do baú. O baú era preso por um cadeado bem enferrujado. Então ele tentou golpear esse cadeado ali que estava bem enferrujado. Chegando mais perto desse baú, quando esse baú se abriu, ele pôde ver algo escrito ali, umas escritas. Parecia ter caído algumas letras, mas havia algumas letras ali e tinha as letras G e L. Não sabia mais ou menos o que isso significava. Será que o baú possuía um nome? Gil? Não fazia sentido para o orc. Mesmo assim, ele forçou o baú a abrir. Esse baú se abriu. Tinha metais brilhantes ali dentro. Então o orc disse, ouro. E prontamente pôs a mão dentro do barril. Foi então que percebeu que sua mão estava sendo engolida por esse baú. Quando de repente a sua mão estava sendo engolida, o orc prontamente tenta puxar essa mão e fica como um cabo de guerra. De repente, o baú regurgita a mão daquele orc e faz uma tosse. Então, e aí, mestre Magrão, o que o baú faria? Eu imaginei ele tossindo, tipo, botando a língua pra fora e começando a tossir moedas, né? E aí, tipo, tira essa moeda daqui! Então Crux, surpreso por ver um baú vivo, ele nunca imaginou que um baú pudesse estar vivo, mas achou interessante um baú cuspir suas moedas. E ele pensa, se todos os baús fossem assim, seria muito mais fácil recuperar os tesouros. E ele prontamente começa a catar as moedas, mesmo assustado com aquele baú ali na sua frente. Esse foi o primeiro momento de Crux com uma entidade. Aquele baú, na verdade, era uma entidade mímica, que precisava de alguém, um servo, para conquistar mais tesouros. O objetivo do mímico, que possuía seu nome de Baú Gil... Esse nome é muito bom. O objetivo dele era adquirir servos para conquistar mais baús para ele, cada vez maiores. Mas não eram qualquer baús. Eram baús que continham relíquias dentro, tesouros imensuráveis para os homens. Pois esses baús que são criados para guardar relíquias são feitos com propriedades diferentes, com outros tipos de materiais. E isso seria exatamente o que Gil precisaria para se multiplicar e crescer. Então ele estava exatamente em busca de alguém curioso que abrisse o baú e desse essa oportunidade. Em contrapartida, Crux não tinha tantas expectativas assim. Ele só queria pescar, era um dia comum, ele só queria fazer uma refeição. Mas quando encontrou Gil, foi uma oportunidade de ser o primeiro orc rico de todo o Império. E apesar disso nunca ter passado em sua mente, pois o orc não... Aquele orc, pelo menos, ele não tinha tanta ambição. Mas parece que Gil conseguiu entrar na sua mente e oferecer um pacto. É daí então que surge o pacto entre Orc Crux e Baú Gil. Você quer mais moeda? Eu quero outro baú. Bem por aí. Essa aliança surgiu exatamente disso. O Baú Gil, ele deu uma inspiração ali para aquele orc de conhecer ao mundo, mas Crux perguntou para ele de que forma eu posso fazer isso? Como eu poderia saber onde estão outros tesouros que você tem interesse? Então Baú Gil parecia conhecer muito e ele disse a Crux, o mar é um dos lugares onde mais tem tesouros, onde ninguém é dono, pois muitos tesouros são naufragados enquanto são transportados para
reinos e outras cidades. Me leva até o mar! Então, influenciado ali por Gil, Crux começa a tentar ali uma vida na navegação. Então ele encontra um barril e ele pensa, eu vou tentar me arriscar nisso aqui. E entrou na água e seus planos foram frustrados, porque realmente ele não dominava. Então, mas em compensação, né, o orc Crux era um exímio pescador. Então ele logo viu pescadores ali na região que estavam com muita dificuldade de pescar. Então ele se ofereceu para entrar naquela equipe e pescar para aqueles homens em troca de aprender a navegação. Então Crux ficou anos aprendendo, navegando com esses homens, tendo ali, né, o auxílio de Baugil, que parecia estar com ele em todos os momentos, pois a partir desse encontro, Crux nunca mais largou o baú e parecia poder fazer coisas incríveis todas as vezes que retirava algo de dentro do baú. Simplesmente, quando ele precisava respirar mais tempo debaixo d'água, ele abria o baú e colocava em sua cabeça. E simplesmente o baú parecia se adaptar à sua cabeça, permitindo que ele respirasse por muito mais tempo embaixo d'água. Por isso também ele se tornou ainda um melhor pescador e trazia muitos lucros aos pescadores locais. Além do que, às noites, enquanto ele precisava roubar alguns mantimentos, algumas coisas que ele achava que era valiosa para Gil, caixas, baús, barris, achando que isso seria interessante para Gil, que Gil poderia se expandir dentro daquele novo recipiente, se escondia, utilizava o baú para puxar uma tinta de lula e cegar todos os oponentes que estavam ali tentando frustrar seus planos, ou ele conseguia colocar a mão dentro do baú e passar em sua língua e simplesmente fazer-se entendido pelos homens ou outras raças. Então é daí que surge essa grande parceria e aliança entre o Horcrux e o Baugil. Eu imaginei o baú colocando a língua pra fora, né? Tipo assim, Aperta aí! pra eles fazerem um pacto. Sim, seria muito interessante, né, a gente poder jogar essa história já. Inclusive, eu pensando nessa história, eu fiquei extremamente ansiosa para jogar uma aventura completamente marítima, né? Uma aventura realmente de piratas. Tá, mas qual seria o objetivo desse baú? Tipo, uma coisa final que esse orc buscaria? Então ele diz para Crux que existe um baú colossal, enorme, que qualquer pessoa que o encontrasse, tamanha riqueza o deixaria o homem mais rico do mundo. Mas Gil deixava claro que o maior tesouro para ele não era o que continha dentro dos baús, e sim o próprio baú, pois essa seria a oportunidade dele de se expandir e se multiplicar, criando servos e aliados, e assim se tornando a maior das entidades do mar. Você me dá o meu tesouro e fica com as porcarias que tem dentro. Aí jogando moeda, sabe? Exatamente assim que eu idealizei o Gil. E então isso despertou no Crux esse desejo de se aventurar pelos mares, e isso cada vez mais empolgou o Crux de se aventurar mesmo e de conseguir cada vez mais tesouros. Isso, com certeza, se fosse jogado, teria grandes reviravoltas. Imagino o Crux entrando em reinos, mergulhando em cidades já afundadas, pegando itens lendários dentro de baús, dentro de arcas, enfim, com certeza seria muita história para contar. Muito bom. Vamos aplaudir! Mas fala aí, galera, vocês gostaram da história do Orc Crux e o Baugil? Eu acho bem legal também quando a gente pode trazer um pouco dessa criatividade pro RPG, de fazer conexões, de fazer trocadilhos. Essa é a graça. E eu acho que o RPG fica muito mais legal quando a gente torna isso engraçado, divertido, onde a gente pode narrar uma cena, criar um personagem onde todo mundo vai achar engraçado, todo mundo vai rir. Porque às vezes a gente só quer bater, só quer ter histórias tristes e personagens morrem, mas também é muito legal quando traz um pouco de humor. O que você acha sobre isso? O personagem que eu criei, né, ele é bem dramático, né? É uma coisa bem dramática, com a coisa de ajudar os outros. Provavelmente ele, assim, ele é muito bondoso, ele é muito inocente. Já o seu personagem já é bem, sabe, canastrão. Cara que rouba, que busca
ouro, que não tem muita ambição, mas a ambição dele surgiu quando viu o ouro, né? Inclusive, dá pra imaginar esses dois personagens funcionando no mesmo grupo. Sim. Uma aventura que mistura, né, essas Imagina coisas. quão caótico seria isso, né? Dois personagens completamente diferentes compondo um único grupo. E os dois, eles não teriam conflitos, né? Porque não buscariam as mesmas coisas, né? Sim. Talvez, eu já tô imaginando, tipo assim, realmente a relação entre eles, sabe? Por exemplo, se o sonho do Elió, o objetivo, né, é tirar os pequeninos de lá para um outro lugar mais seguro, e se ele pensa em fazer essa travessia pelo mar, por exemplo, quando conhece um amigo que é um marinheiro, atravessando o Certamente o Crux mar, poderia o ajudar muito, né? Pois em todos esses anos ele se tornou um grande marinheiro, saberia as melhores rotas e mais seguras também. inclusive os soldados que colonizaram lá a terra dos pequeninos poderiam ter um grande baú no qual esse orc poderia ir lá fazer uma bagunça para pegar o baú dele, as riquezas também. Interessante. Mas fala aí, o que que você faria no nosso lugar? Que tipo de personagem você faria? Sendo um orc, marinheiro, bruxo ou um Azimar, andarilho, feiticeiro? Quais são as suas ideias? Será que essas ideias que a gente teve aqui de uma maneira improvisada, de uma maneira aleatória, pode ter inspirado você a criar novos personagens? Será que esse método de criar personagens fora do nosso controle, assim, mais ou menos? Claro que a gente precisa de um tempo para pensar na história, para como desenvolver o personagem, imaginar a aparência dele, mas a inspiração vindo dessa aleatoriedade, né? É um bom método. Eu, particularmente, nunca tinha feito personagens Nem assim eu. e eu gostei. Eu achei que seria muito mais difícil até, mas quando a gente começa a pensar assim nessa aleatoriedade e também quando a gente começa a pensar que, por exemplo, os orcs, eles têm uma característica de sempre ser agressivos. Será que a gente precisa criar personagem só pelo estereótipo que ele é? Então eu quis criar realmente um estereótipo diferente de um orc que quer se aventurar, não necessariamente uma coisa agressiva. E isso é muito interessante também quando a gente consegue desvencilhar, sabe, dos padrões que são colocados nos livros. Então isso é bem legal também, é um exercício pra gente poder jogar e narrar e, enfim, compor um cenário com raças diferentes, com personagens diferentes, uma tendência também de um personagem impacta muito em como ele vai seguir e as melhores escolhas para ele, enfim. Acho que foi um bom exercício. Sim. Curte o vídeo, compartilha para os seus companheiros, experimente esse método de criação de Sim. personagens e se você gostou desse tipo de exercício, podemos fazer mais vezes, talvez. Comenta aí pra parte 2, galera. Sim, talvez outros. Deixem sugestões aí do conceito também, qual raça vocês gostariam de ver, com qual classe, qual combinação ficaria boa. Você que já pensou assim, eu queria fazer um personagem dessa raça com essa classe, mas eu não sei se vai dar certo. Coloca aí nos comentários. Interage com a gente vai trazer aí os comentários de vocês aqui também. A gente vai falar um pouco também, se vocês comentarem um personagem muito bacana, a gente vai falar, caraca, aí ó, teve um seguidor que escreveu essa ideia e foi muito bacana. Quem sabe o personagem que você colocou aí nos comentários não se torne um NPC do nosso RPG. Pode acontecer. Então, abraços, esperamos vocês no próximo vídeo e as portas da Torre do Mago estão sempre abertas para recebê-los. Tchau, tchau, galera.